Estamos de volta! Chegamos o FIB Esportes especial comemorando o acesso do Esporte Clube Noroeste. Você está na TV FIB, canal 14 da NET, ou está assistindo pelas plataformas do YouTube da TV FIB. E eu estou muito feliz. O Noroeste finalmente conseguiu acesso e está na Série A2. E para a gente conversar sobre esse jogo épico que deu o eu acredito, que deu a classificação, eu convidei dois caras que respiram futebol. Dois caras do gramado, de dentro do campo. Eu tenho o prazer, a honra de ter aqui do meu lado Jota Martins, esse ícone da transmissão. Obrigado, viu, Jota, por você estar aqui hoje. Esse é das antigas. E como eu gosto de misturar tudo, como eu gosto de fazer tudo junto e misturado, eu trouxe o novo, né? Lucas Rocha, da Jovem Pan. Boa. Lucas, parabéns pelo acesso, né? Você estava lá dentro também, não estava? Claro, todo mundo tem um pouquinho. Você sofreu junto. Porque Muito. se a gente na arquibancada sofreu, passou mal, eu imagino quem estava dentro do campo. Depois vai ter mais uma pessoa que vai falar sobre isso, que também está dentro do campo. É um prazer estar com esses dois aqui. Eu vou conversar um pouco sobre a carreira deles, dos dois, e depois nós vamos falar sobre esse jogo que o Norusca conseguiu acesso. É isso daí. Vamos começar então a resenha? Posso começar, ô professor? À vontade, estamos à disposição. Prazer. Ó, eu não gosto muito de fazer pergunta, eu gosto que a pessoa conte a história dela. Os mais velhos primeiro, né? Claro, Óbvio, claro. né? Claro, né, Lucas? Jota, como é que você começou a carreira, Jota? Bom, em primeiro lugar, um abraço para você, para toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Você, na verdade, é um jornalista full-time nos esportes, né? Porque a gente acompanhando o teu trabalho pode ficar por dentro do basquetebol, do vôlei, futebol de areia e tudo mais. Enfim, eu sou fã do trabalho que você faz e fico feliz também de estar ao lado do Lucas, né? Tive um pequeno tempo de trabalho ao lado dele na Jovem Pan. Posteriormente a gente mudou de prefixo, mas eu computo ele como um dos melhores da nova geração. Um cara muito bem inteirado, um cara que usa uma linguagem que eu gosto muito de dizer, viu, Du? Porque o futebol para uns é igual ping-pong, né? A bola pinga para lá, pinga para cá. Agora tem outros, e humildemente eu me coloco nesse grupo, que tem a leitura do jogo. E o Lucas é um cara que tem a leitura do jogo. Eu assino embaixo o que você está falando, cara. Então eu acho isso fundamental para quem fala, né? Porque você tem que falar com conhecimento daquilo que você está dizendo. Então eu me sinto lisonjeado, né, por poder fazer parte dessa geração, né, que eu tive o privilégio de trabalhar ao lado de todos os grandes nomes dos últimos anos do Rádio Esportivo Bauruense. Começando lá atrás, na década de 70, com o Amaral, né, que foi um dos maiores aqui no nosso rádio, o narrador. Depois eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Paulo Sérgio, João Bidu. Paulo Sérgio Simonetti. E o Francisco José, o Dedé, aprendi muito com ele, foi o melhor repórter esportivo que o Rádio Bauruense produziu. E tantos outros, né, dessa geração em que eu convivi no rádio. Então eu fico à vontade e fico muito feliz de poder, ainda no final de carreira aí, estar convivendo com todos vocês. Pô, você lembra o ano que você começou ou não, né? Década de 70? Sim, eu lembro, porque na verdade, Eduardo, eu sou um cara que eu gosto sempre de deixar muito claro uma posição. Nem sempre aqueles que estão ouvindo você no rádio, eu sou do rádio, vim do rádio, sou do rádio. Nem sempre aqueles que estão te ouvindo são eventualmente torcedores do time que você é. E eu sempre, em todos os tempos, eu me declarei noroestino. Mas eu sempre tive a cautela e a preocupação de não destilar todo o meu amor pelo Noroeste durante as transmissões. Perfeito. Mesmo porque nem todos que estão ouvindo são torcedores do Noroeste. O Jota Martins fala sempre que ele não tem time na capital. Diferente, eu sou corintiano, todo mundo sabe, além de mais noroestino, mas ele fala, ele é noroeste, só noroeste, né? E é duro não mostrar essa emoção, né, Jota? Com certeza. Eu sou noroestino desde o primeiro momento que eu tive contato com o futebol, levado pelo meu pai, né? Meu pai era noroestino, e da década de 60 para cá, eu vi o Noroeste no Campeonato Paulista em 1960, vários jogos. O Noroeste, naquele tempo, era um Campeonato Paulista e só. Era um campeonato que... demorava quase o ano inteiro, exatamente. Né? E naquele ano de 1960, o Noroeste foi a quinta equipe colocada. O Noroeste foi o melhor time do interior, foi campeão do interior. Não havia tanta badalação da mídia, nem tanta divulgação como há hoje, mas foi um grande feito. Noroeste no ano de 1960.
E ali eu comecei, né? Já estava indo 2 anos no campo ali. E ali nasceu aquele amor maior. Eu falei, é esse, é esse. Então, de vez em quando, Eduardo, eu torço contra o Corinthians para zoar o corintiano. De vez em quando eu torço contra o Palmeiras, que é o melhor time do Brasil hoje, eu considero. Eu gosto de ver o Palmeiras dar umas enroscadas para zoar os palmeirenses. Mas só isso também, não perco o sono, não. O Noroeste, eu posso dizer para você, já fez eu perder o apetite, muito. Já fez eu perder sono. Taquicardia. Com certeza. Eu acompanhei no estádio, em vários jogos, o que sofre. Eu vou perguntar agora pro Lucas Rocha. Meu, prazer, viu, Lucas? Você é um cara que eu admiro o seu trabalho. Eu tenho que confidenciar aqui toda vez que eu preciso de alguma informação, é com ele que eu converso, é para ele que eu ligo, ele não aguenta mais, né? Mas ele ainda está atendendo, então nós vamos continuar fazendo isso, viu, Jota? Então, muitas coisas que eu coloco na coluna ou que eu falo na rádio vêm por informação de quem está o dia a dia lá, vivendo o Noroeste. Fala como é que você começou, Lucas Rocha. Bom, Du, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer imenso estar por aqui também. E a minha história, na verdade, ela começa na arquibancada, né? Eu sempre gostei muito, não só de ir ao Alfredão para ver o Noroeste, mas também na panela de pressão para ver o basquete, né? Eu sempre gostei muito de televisão quando eu era criança e eu acompanhava principalmente os esportes da cidade que passavam na televisão naquele momento. Então esse amor foi crescendo ano a ano e também a partir disso conheci o rádio. Então, muito antes de eu trabalhar com o Jota Augusto também, com o próprio Rafael, né? Que é um orgulho muito grande para mim ter trabalhado com os três, né? Rafael Antônio, Jota Augusto e a fera J. Martins também. Que na verdade eu era criança e já ouvia eles, né? Já acompanhava. Então os meus primeiros anos trabalhando com eles foi muito legal, muito bacana mesmo. E é algo que eu sempre vou levar, né? Para minha carreira. E a partir de 2016, aí sim, eu já acompanho o dia a dia do Noroeste, não importa se é A3, Copa Paulista, ou apenas a preparação para esses campeonatos, mas eu sempre gostei de estar onde as coisas acontecem, né? Você tá em loco lá, né? No gramado. Até um pouco antes de eu trabalhar como repórter, né, eu era um torcedor ativo, então eu acompanhava treinamentos, eu sabia qual jogador estava chegando, qual jogador estava saindo, e acabou sendo algo natural também. Sempre tive muito contato com o Rafael, né, e na época eu me aproximei dele para começar a trabalhar em rádio também. E dia após dia a gente vai renovando essa paixão pelo rádio. Não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, onde a televisão domina, né, e os interesses maiores são evidentemente para a televisão, mas o rádio ainda tem o seu espaço, né? E principalmente, ainda tem pessoas que fazem rádio com amor e nós temos que reverenciar essas pessoas hoje em dia também. Ah, não tenha dúvida. E você não é dessa geração, eu sou quase pouco menos do que o Jota, já uma geração que vem logo depois, eu vou no Noroeste em 71, não tinha televisão, né, Jota? Era só rádio, né? Esse fenômeno de estar com internet, YouTube mostrando jogo, tendo imagens, é uma coisa nova. A gente vivia só do rádio, né? Com certeza, Odu. Inclusive, uma coisa que eu gosto sempre de deixar posicionado, né? Eu posso ser um cara que se considera privilegiado, porque eu vivenciei a era glamurosa do rádio, né? Onde você era reconhecido na rua, onde as pessoas gostavam de conversar com você. E eu no futebol nunca fui um jogador brilhante, mas eu sempre tive no bolo, por causa de eu participar, trabalhar em emissora de rádio, essas coisas, sempre fui convidado, fazer parte, jogar. Então, foi uma coisa muito legal, foi uma vivência muito legal. Mas mais do que isso, eu sou do tempo que para fazer uma transmissão, o torcedor, ele ficava atento ao rádio, aí a gente tinha que viajar, Noroeste, Santos, você tinha que ir na Vila Belmiro, Noroeste, Portuguesa Santista, você tinha que ir. Aí, eventualmente, o cara tinha que ligar o rádio para saber como é que foi o jogo, como é que foi a transmissão. Se o cara não ouviu, no outro dia ele queria saber, conversar, como é que foi as coisas. Então, hoje não, né? A evolução da tecnologia, hoje o narrador, a equipe nem precisa viajar mais num estúdio como esse que nós estamos aqui, por sinal muito confortável. O cara pode fazer uma transmissão de Copa do Mundo, enfim. Então, eu acho que eu vivenciei esse lado. O lado bom, o Mauad, que a gente ia com os fios lá no vestiário de Morumbi, de Pacaembu,
virava uma macarronada lá dentro, mas você falava com o jogador no E vestiário. pegava a declaração que hoje não tem mais, Com né? certeza, Que hoje, inclusive hoje... hoje é tudo pasteurizado. mas não é só isso também, né? Aí eu cheguei e no pagode com o Jair Ventura Filho, o Jair Ventura, né? O furacão da Copa, eu cheguei num sambinha com o João Roberto Basílio, que tirou o Corinthians do buraco, quando foi treinador do Noroeste. Do buraco não, fui pescar com o Márcio O Bittencourt. gol mais importante da história do futebol mundial foi do Basílio, Isso, camisa vai com calma. 8, É. num 13 de outubro. Tenha um pouco de respeito ao falar do pé de anjo, senhor Jota. Vai com Sim, mas calma não- que o do Guilherme no mas não- sábado chega perto. Né? chega perto, lógico. Vamos Dudu, falar sobre isso. Mas no sentido que eu vou dizer, eu sinto até que é uma referência elogiosa. Porque hoje você não consegue mais Não. chegar perto de um jogador desse Não naipe. consegue. Hoje o cara tem procurador, o cara tem assessor de imprensa, o cara tem Agente, empresário. empresário. Aí o clube tem assessor, o clube tem sala de imprensa. E São Paulo, por exemplo, que é uma verdade que eu vou dizer aqui, quando o Noroeste voltou na elite, a imprensa fica grande como fica o Noroeste. Sim. Então a gente chegava no Pacaembu, no Morumbi, lado a lado com aquele pessoal da grande mídia, que a gente costuma dizer, que são de São Paulo, e a gente ia na coletiva, conseguia fazer uma pergunta. Agora, hoje, velho, se você for numa coletiva, depende para qual prefixo você vai estar falando. Talvez Senão você nem consiga. Nem consiga. Nem Jogador consiga. de futebol hoje, você não consegue falar com quem você quiser falar. Antigamente, não. Eu tive o privilégio de o Ralf no auge com a camisa do Corinthians, e eu e o Jota chamamos ele lá, centenas de pessoal da imprensa no Pacaembu, no Morumbi, ele saiu de lá para falar conosco de Bauru. Eu tive o privilégio de o Richarlison, no auge da carreira dele, acabar o jogo lá, ele me procurar na lateral do campo para me dar uma camisa de São Paulo. Então, eu tive também o privilégio, o Claudecir, o Noroeste português em São Paulo, ele saiu com 2 camisas, a número 1 e a número 2, 2 em cada mão. E ele entrou com essas camisas no campo, a hora que a portuguesa entrou. E ele procurou exatamente onde estava eu e o J. Augusto para dar a camisa. Então isso não tem preço. Não tem preço. Agora, hoje é muito frio o relacionamento. Você faz seu trabalho profissional, eventualmente você vai fazer uma pergunta através do assessor de imprensa, em tempos de pandemia, agora a gente está voltando à normalidade, mas pela pior das hipóteses, se você não tiver ali num prefixo que tem um certo prestígio, você nem vai fazer pergunta numa coletiva. Sem dúvida. Então, no final... Tá vendo, Lucas Rocha? Você perdeu todo esse romantismo do futebol, que já chegou numa hora que é mais... E eu acho que até o próprio mundo mudou nessas relações sem dúvida. também, né? As pessoas estão muito intolerantes hoje em dia. Com tudo. E gostam de acompanhar, na verdade, quem fala bem, quem elogia. E vez ou outra, quando você tem que tomar algum posicionamento de crítica, é sempre um problema. As pessoas não entendem bem, né? E, na verdade, o nosso trabalho é criticar sem destruir e elogiar sem bajular, né? O respeito bom. pela pessoa tá em primeiro lugar, não pode ser diferente disso. Deixa eu te falar, o Jota já falou que é noroestino e noroestino, né, Jota? Sim. E noroestino também, não é? Primeiro, segundo e terceiro time, Noroeste. né? Diferente da minha pessoa, que são Noroeste, Corinthians e Liverpool. Qual que é o seu time? Você pode falar, Lucas? Claro, gosto do Palmeiras também, mas até pelo envolvimento, Com o Noroeste. hoje tem jogo do Palmeiras que eu nem assisto Como mais, né, diz que eu o nem nosso acompanho, querido... mas do Noroeste eu acompanho todos e às vezes assistindo mais de uma vez também, para provar algumas coisas que às vezes eu pensei na hora do jogo Para confirmar e se não falei, ou algumas eu falei e posso corrigir também, porque nós trabalhamos no calor do momento, né? Então pode acontecer em algum momento de a gente errar também, né? Sem dúvida. Falar alguma besteira no ar já aconteceu várias vezes. Então quando a gente acompanha novamente o jogo, aí sim é a nossa obrigação, com mais calma, né? Podendo ver e rever. Aí sim a gente tem uma visão melhor de tudo. E como diz o que você já citou aí, o nosso Rafael Antônio, você pode torcer, você só não pode distorcer, não é? Exato. É isso daí. Com certeza. Eu vou fazer um bate-pronto, viu? Tá? Vamos O nessa. senhor toma cuidado aí que o senhor já deu uma pancada, o senhor chegou na minha pessoa. Então é bate-pronto, viu, senhor? Esse homem eu respeito demais, mano. Seu primeiro jogo dentro do campo. Rapaz, eu não tenho recordação não, mas eu vou falar pra você, um dos jogos que mais me marcaram, eu tava na arquibancada, eu acho, eu não era radialista não,
foi um jogo em que o Noroeste jogou contra o Santos, do Pelé. Década de 60. Isso, aí Norusca saiu ganhando de 1-0 e o resto não precisa falar, né? Começaram a xingar ele, aquele tempo não caracterizava tanto, mesmo Sim. porque o brasileiro é um foi negócio, brincalhão, Eduardo, eu respeito quem pensa ao contrário, mas o futebol, ele tem uma linguagem paralela Concordo que não com pode você. ser comparada com a linguagem do cotidiano. No futebol é comum, às vezes o cara usar uma palavra, ele não está depreciando, ele está apenas naquele momento do jogo ali. Concordo com você. Não, então o Pelé, muitas vezes ele foi chamado de negão, tal, mas às vezes até era uma referência elogiosa, que o cara era brincadeira, né? E os caras começaram a encher o saco dele. Ele pôs a bola e me detonou o Noroeste. Aquele dia me marcou muito. Um outro jogo também, até nesse jogo o goleiro do Noroeste era uma oportunidade, foi o Glauco também e tal. O Pepe quase que fundou ele. Eu não sabia que ele estava tão forte. Essas coisas forte. assim, sabe? Ponta esquerda do Santos. E o seu primeiro jogo, senhor Lucas Rocha? No estádio acompanhando foi Copa Coca-Cola 2001, Noroeste e Bandeirante. Copa Coca-Cola transmitida pela Bandeirantes, será? Sim. Pela TV Bandeirantes, aí. 2001. Seu jogo inesquecível, Jota, que você não esquece. Ah, rapaz, olha... Um só. Não, é difícil eu falar um só, porque O que vem primeiro na sua mente? Eu vou falar pra você, foram muitos. O Noroeste me deu muitas alegrias. Então, quando eu falo de um grande momento, para mim tem que ser ligado ao Noroeste. Um dos dias mais felizes foi aquele 1-0 em cima do Corinthians. Na volta do Paulistão? E eu o vi gol do Luciano de fora da área? A primeira vez na minha vida que eu vi um árbitro não prejudicar um time grande. Não prejudicar o Noroeste, prejudicou o Corinthians. Teve um gol do Marcelo Matos de fora da área, que a bola bate e entra. Ela entra muito, eu estava lá no mesmo lugar, na cativa lá. A bola entra muito, mas o juiz não deu o gol e o Noroeste saiu com uma quarta-feira à tarde com mais de 15 mil pessoas no Alfredão. Com certeza. Tinha voltado, né? Tinha nos dado aquela... o Corinthians era o atual campeão brasileiro. Tinha nos dado aquela alegria. E o seu, Lucas Rocha? Jogo inesquecível. O primeiro acesso marca muito, né? Aquele jogo com Bandeirante 4-0 em 2005. Não tem como não lembrar, né? Mas depois disso Dia dos Namorados. Exato, 12 de junho. Mas depois desse tiveram vários outros, né? O Noroeste ganhou 2 vezes o Corinthians aqui em Bauru, 2006 Aí você gostou. E 2008, né? Em 2008 tira o Corinthians da semifinal, 3-2. Também ganhou do Palmeiras uma vez, 2008, ano que o Palmeiras foi campeão paulista. O Noroeste ganhou. Teve também jogos contra o São Paulo, contra o Santos. Eu peguei essa fase boa de A1 e pude aproveitar também grandes jogos, mas agora em A2 e A3, os clássicos também marcam muito, né? E eu estava em 2, que o Noroeste venceu o Marília dentro do Abreuzão, 2010 e agora, né? Recentemente, esse ano, né? 2022. Então, esses jogos sempre vão ser lembrados também. Ó, se foi difícil falar do jogo que eu vou perguntar agora, então acabou de complicar. Qual que é seu gol inesquecível? Foram muito, o do Luciano Santos, nesse 1-0. Agora, Vildo, eu queria acrescentar também que, assim, falando de uma maneira geral com relação à minha trajetória no rádio, eu tenho doces recordações em 1978, né? Quando houve aquele super campeonato brasileiro, aquela acomodação política, né? E o Noroeste foi. E nós jogamos contra as grandes equipes do futebol brasileiro. Botafogo. E eu, por um instinto pessoal, eu abomino viagem de avião e até natação, eu não sou muito disso. Porque se o criador quisesse me ver dentro d'água, eu tinha barbatana, eu não nasci com barbatana. Quisesse me ver no alto, pérolas de colocaria umas asinhas, não tem asinha. Daí eu tive que fazer minha primeira viagem bastante jovem, o Noroeste em 78, Campeonato Nacional, foi muito gratificante. E foi pertinho, né? Não foi lá em Porto Alegre? Teve no Nordeste também. Teve no Nordeste também? Teve no Piauí. E numa dessas o Noroeste viajava com poucos jogadores, né? Você entrou até para completar o coletivo, né? Isso aí é um negócio que me custa caro até hoje, porque eu costumo falar pro pessoal que pela minha amizade, eu joguei ao lado de grandes jogadores. Então, eu tive o privilégio, tenho foto com o Carlos Galo, que é treinador de goleiro do Noroeste. Da Ponte Jogou Preta, na Seleção Brasileira, Copa do Mundo. E a gente tinha um time lá da comissão técnica, né? E eu participava, eu não sou da comissão técnica, mas estava junto. Então eu tenho. Daí o Jairzinho. E essa que o Du tá falando aí, que você se referiu, com relação a como era composta a delegação antigamente, né? Hoje você pode colocar 12 jogadores no banco, né? 10 linhas e 2 goleiros. Você pode colocar 12 no banco.
Quem tem potencial viaja. Aliás, o time do São Bernardo veio com 12 no banco aqui, contra o Noroeste, tinha 12. E na nossa época era 5. Na nossa época eram os 11 e mais 5. Olha lá, mais 5 2 para viajar. entravam. Daí o Noroeste tinha que nem o Campeonato Brasileiro, fez tour, né? Chegou lá, já tinha 2 jogos no Norte lá, ou 3 jogos numa sequência, então tinha que fazer uma preparação. Em outros lugares também, né? Às vezes, uma semana já aconteceu, da gente ter em Santa Catarina de pegar o Joinville e pegar o Criciúma. E aí nós ficamos num hotel, fazenda lá em Tubarão. Aí a imprensa viajava, bons tempos, a imprensa viajava num ônibus, a Noroeste viajava no outro, ficava todo mundo junto, aí fazia aqueles jogos, coisa e tal, né? E quando o Noroeste ia treinar, então escolhia um cara que tivesse mais condição, né? Aí quem? Opa! O Denzel Washington. Mas na verdade... Naquela época você já usava óculos escuros, Jota? Não, ainda não. Então foi numa dessa aí que eu tive o privilégio também de bater uma bola com o Jairzinho. Jairzinho, furacão da Copa. Da Copa, Eu quero saber qual foi a maior confusão que você viu. Depois eu vou perguntar para ele depois, quero você primeiro. Maior confusão, você dentro do campo lá, tem algum jogo que teve confusão, que você falou, cara, e agora? Para que lado eu vou? Não, por enquanto nenhum, né? Nada? Hoje em dia é muito diferente, celular, né? É bom isso, viu? Hoje em dia, como todos os jogos têm televisão, fica muito complicado ter esse tipo de briga. Então, do Noroeste... O Jota deve ter. Do Noroeste eu não vivenciei nenhuma, mas com basquete já. Que eu fiz muita reportagem de basquete, inclusive hoje trabalho na assessoria do time, mas teve uma vez em Franca que o negócio foi feio. Ali o negócio é pesado. Ali foi realmente complicado até para a equipe e para quem era de rádios em Bauru deixar o ginásio naquele dia. E eram confrontos seguidos, né? Porque você jogava em um dia, se perdesse, já viajava no outro para jogar também, alguns ficavam. Então, eu vivi momentos complicados ali no Pedrocão em Franca também. Tem alguma confusão que você estava... Você até ajudou, né, na confusão? O Jota, se bem que o Jota Augusto é mais, né, para ajudar. Teve algumas situações, né? Aliás, o futebol, às vezes, quando apresenta essas situações, né? Eu já passei dificuldades em Novo Horizonte, né? Dentro do ônibus, né? O ônibus sofreu uma tocaia, coisa e tal. E aí muita pedrada, tijolada, tal, todo mundo deitado no... Tive dificuldades também, nós tivemos dificuldades quando o Noroeste jogou lá no Rio Grande do Sul contra o time do... Campo Bom? Não, Campo Bom não. Campo Bom não teve problema. Teve lá quando jogou contra o Brasil, de Pelotas. E aí, olha que nós viajamos de voo fretado, né? Seu Damião fretou o avião, o jogo era à tarde lá, saímos 8 horas da manhã daqui de Bauru, 11 horas a gente já estava lá, quase na divisa com o Uruguai. E aí almoçamos, fomos pro hotel, coisa e tal. E o pessoal estava numa pressão muito grande para cima do Noroeste, a torcida lá. E aí já foi um jogo meio adrenalina alta. E o Noroeste perdeu, mas mesmo assim o pessoal descobriu o ônibus que estava nos conduzindo de volta para o aeroporto, né? E tentaram bater, né? Tava todo mundo junto, a imprensa e jogadores do Noroeste. Foi complicado. Aí chegou lá a brigada militar, né? Os caras de cavalo, com cavalo. Só conseguiram nos conduzir no aeroporto de cavalo. Imagine ser num campeonato brasileiro, você passar uma situação dessa. O cara batia no vidro e deram pedrada no ônibus. Passamos um mau bocado lá no Rio Grande do Sul. O resto, essas coisinhas aqui em Barretos, uma dificuldade maior. Sertãozinho. Vamos esquecer, então, a confusão. Eu vou começar com você primeiro, que essa vai ser a minha última pergunta para ir para o intervalo. Esquece esse sábado agora, tá? Qual foi a tua maior alegria que você já teve no Alfredão, no Alfredo de Castilho? Olha, Ou fora, porque você também acompanha o Noroeste fora. Qual a tua maior alegria com o Noroeste? Então, não vale essa de sábado. É aquilo que eu falei para você. Qualquer coisa que o Noroeste fez de positivo, uma vitória contra o Corinthians em São Paulo, eu estava numa oportunidade que a imprensa viajava, havia um sorteio entre nós, havia a Associação dos Cronistas Esportivos de Bauru. A SEB informa. Isso, então, num jogo contra o Corinthians em São Paulo, eu fui sorteado para estar com a delegação do Noroeste. E aquele dia eu tive uma grande alegria. Primeiro porque eu tenho uns inimigos corintianos, sabe? Aí, e segundo, porque foi o Noroeste que ganhou. Eu lembro que o Noroeste ganhou, calou, estava estreando um argentino famoso no Corinthians, o Noroeste meteu 2-0, eu estava atrás. Lá no Pacaembu? Eu estava atrás do gol. Esse gol passa toda hora na Bandeirantes, Jota. Então, esse dia foi não aguento mais ver esse gol. De muita alegria, não só pelo fato de
de ser o Corinthians, né? Mas Por tá lá, né? Tá com o Noroeste, tá junto. Com certeza. O meu lado torcedor ficou muito exacerbado. Eu tava trabalhando. Você entrou para comemorar o gol? Não, eu tava com o microfone, mas é por causa de comemorar também, viu, Eduardo? A gente já passou, principalmente junto com o Jota, porque eu sou torcedor, mas o Jota é mais que eu ainda. Já tive alguma dificuldade. Muitas dificuldades. Um grande abraço para J. Augusto, vamos trazer também. Os árbitros sofrem, né? Sofrem. E a tua maior alegria no gramado, sem ser esse sábado? No sábado não vale. Esse sábado foi marcante realmente, mas sempre quando o Noroeste liderava os campeonatos da A1 era muito legal, porque a grande mídia também abraçava, né? A grande mídia também falava sobre o time e era muito bacana você ver situações retratadas que você já sabia do que acontecia no dia a dia também. Então ali principalmente em 2006 e 2007, quando o Noroeste ganha do Palmeiras no Parque Antártica também, um jogo 2-1 em 2007, vira líder do Campeonato Paulista naquele dia, ali a alegria era muito grande, né? Era saber que os olhos de todo mundo estavam voltados a Bauru. Que legal. Ó, eu vou ter que ir pro break pra gente falar sobre o nosso jogaço, a vitória contra o São Bernardo. Então, o senhor, por favor, o senhor tem que responder de bate-pronto mesmo e não vale Pelé, tá? Não vale Pelé. Qual foi o melhor jogador que você viu no campo? Você falou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Não vale Pelé, vai. Não vale o Pelé, né? O claro, Pelé, eu falo assim, Pelé e Pelé, depois vem os outros. Então não vale o negão. Eu vou citar um noroestino, né, cara? Claro. José Carlos Coelho. Pra mim ele era um cracaço de bola. Década de 60, né? Isso, jogou na Portuguesa, não teve tanto sucesso lá, mas aqui em Bauru ele resolveu o problema. José Carlos Coelho. E o senhor, Lucas Rocha? De todos que eu vi em campo, Ronaldo, com certeza. Cara, você viu o Ronaldo? Com certeza. Mesmo já sendo em uma fase onde ele estava terminando a carreira, ele era muito diferente. Você imagina no auge, então. Ó, eu vou para um break, porque tem que ter o apoio cultural, senão a gente não consegue, né, senhor Henrique Florê? Na volta tem surpresa, e aí na volta, não saia daí. A gente vai falar sobre o acesso do Norusca para a Série A2. A gente já volta. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true. Estamos de volta! Ó, o papo tá muito bom. Estou aqui com J. Martins, com Lucas Rocha e aqui do meu lado você, Henrique. Para quem não conhece, tem alguém. Não sei. Eu vou te apresentar. Espera um pouquinho. Desculpa, é que eu tô acostumado a interromper você. Se tem alguém que não conhece, esse é Henrique Florê. Se esses dois vivenciaram muito já do futebol dentro do gramado, esse meu cameraman, meu editor, meu diretor, meu tudo, teve a alegria, a emoção de pela primeira vez estar dentro do Alfredo de Castilho, trabalhando pela Federação Paulista de Futebol. Nervoso, né, seu Henrique? Cara. Que poderia ser um pé frio, né? Colocou 8 meias. 8 meias. Fora as 3 calças e 2 blusas, né? Então vamos lá, vamos começar. Eu quero dar a opinião sincera dos meus 2 entrevistados, porque o Noroeste tinha vantagem de jogar por resultados iguais, e lá em São Bernardo ele perde por 2-0 para o São Bernardo, e teria que reverter aqui em Bauru, vencer no mínimo por 2 gols de diferença.
e muita gente ficou, vou dizer assim, abalada. Então eu quero saber da opinião primeiro de J. Martins. Du, eu penso o seguinte, respeito quem pensa o contrário, porém o grande artífice dessa magnífica vitória, dessa estrondosa vontade nossa, que era voltar à Série 2 ou sair desse fatídico buraco chamado Série 3, Do limbo. foi o Luiz Carlos Martins. Primeiro, se você fizer um retrospecto, tivemos dificuldade na pré-temporada, tivemos a falta de jogadores, inúmeros, é bom que se diga, para começar uma temporada, contusões, Muitas pelo contusões. fato do time ter atrasado um pouquinho a preparação, jogador profissional não é jogador amador. Alto rendimento implica em qualquer coisinha, é uma lesão, uma contusão por excesso, por fadiga. Então, se não fizer um bom preparo, uma boa pré-temporada, certamente os problemas físicos vão acontecer. Então, isso aí já foi a primeira dificuldade que o Luiz encontrou. E depois a improvisação, né? Falta de um jogador com característica para essa ou para aquela. E eu, inúmeras vezes, em bate-papo com o torcedor, eu defendia o Luiz, porque quem sabe quem está em melhores condições é o treinador, que está no dia a dia, que está no convívio. O torcedor, ele vai no campo, ele vê aqueles 90 minutos E de só. futebol. E só. Então, eu acho que o grande artífice foi o Luiz Carlos Martins, porque ele soube, no dia a dia, ver quem era quem. E olha, eu vou falar para você, eu amo o Noroeste. E sei que os jogadores, comissão técnica, hoje eles estão nos dando essa alegria, porém a vida segue. E amanhã ou depois, se o time tivesse caído, seria do mesmo jeito. O time fica para a cidade com as alegrias, com as dores. Então, a gente é profissional, vamos seguir a vida. Porque, no meu entendimento, o nosso time nos últimos tempos, esse ano, e nós não tivemos aquele potencial, aquele quilate técnico que nós já tivemos nos 2 anos anteriores e que não conseguimos. E mesmo assim... E mesmo assim, porque foi um time que teve o dedo, o conhecimento, a perspicácia de um treinador. Eu vou falar mais pra frente sobre o que eu acho que foi o pulo do gato. Pulo do gato é ótimo também. Ô Lucas, fala da sua opinião sobre isso e assim, de verdade, o teu sentimento naquela semana, se realmente você acreditava, o seu sentimento de verdade, não precisa... Não, com certeza, no sábado, nós que estávamos lá em São Bernardo, saímos feridos do campo, né? Porque apesar do jogo ter sido muito equilibrado, a gente sabe que um acesso em uma fase tão decisiva como era essa semifinal, ele é muito definido nos detalhes, e o Noroeste teve 10 minutos ruins lá em São Bernardo do Campo na primeira partida, né? E justamente tomou 2 gols naquele momento, um com uma falha muito grande do capitão da equipe, né? O grande líder. E é complicado quando você olha para o lado no jogo e vê a sua principal referência de liderança errando, né? Então o time naquele momento sentiu um pouquinho. E 2-0 é uma grande vantagem. São Bernardo tinha uma grande vantagem e nós sabíamos também da característica do São Bernardo, que é um time muito experiente, um time vivido, um time com inúmeros jogadores da divisão e que já foram vencedores nessa divisão também. E sabíamos que o São Bernardo iria, no português bem claro, mastigar o jogo, né, na segunda partida. E era uma missão muito complicada, porque o Jota coloca um ponto que é fundamental para avaliarmos essa temporada até aqui. A fragilidade física de alguns jogadores atrapalhou muito também a sequência do campeonato. Por exemplo, no jogo contra o São Bernardo no sábado, o time não tinha o Pereira, o John também fez um esforço muito grande para estar à disposição. O Jonatas Paulista tomou uma pancada lá em São Bernardo, não treinou a semana inteira. Existia também a possibilidade dele não jogar, conseguiu levar pelo menos até o intervalo. Só que a característica principal dessa equipe que o Noroeste montou nesse ano é a valentia e o poder de decisão quando o jogo pedia isso também. Porque houveram vários momentos onde as coisas poderiam ter saído do controle. Sertãozinho é um jogo muito claro. Emblemático. O time vinha de 2 derrotas, São Bernardo e Matonense. E o Luiz Carlos Martins era muito questionado na época. Total. Então, muito provavelmente, a gente conhece futebol, muito provavelmente uma derrota lá em Sertãozinho serviria até, às vezes nem a diretoria iria demitir ele, mas
o sentimento naquele momento era de que estava há 3 anos, né, o 3º ano da comissão técnica no clube, e não chegava ao resultado que todo mundo imaginava, né? Então, era esse o temor enorme lá em Sertãozinho. O time conseguiu vencer naquela noite de quarta-feira. Depois foi para o quadrangular, em um jogo contra o Marília, lá em Marília, que era decisivo também. Você começa com 2 partidas e de 6 pontos, o Noroeste somou 1. E ainda tinha perdido pontos em casa contra o São Bernardo, né? Então, precisava dessa vitória contra o MAC. A vitória veio lá no Abreuzão também, o estádio do adversário cheio naquela oportunidade. E a pressão maior, com certeza, também foi o jogo contra o Capivariano na última rodada do quadrangular. E deu a classificação. Porque ali, principalmente pela forma como o time não conseguiu suportar o resultado em São Bernardo na penúltima rodada do quadrangular, ali era, mais uma vez, um ponto-chave para a campanha. E o time também ganhou esse jogo, ganhou agora o jogo do acesso. Então, se a gente for elencar aqui as partidas onde, em hipótese alguma, o time poderia perder, conseguiu vencer. Então, isso mostra a valentia, né, dos jogadores e principalmente no comando técnico do Martins, que foi um cara, sem dúvidas, né, acompanhando a semana, era quem estava mais pressionado naquele momento. E ele aliviou, né, depois desse acesso, tanto que ele vai aparecer agora, vai dar muito mais entrevistas e é totalmente merecido, porque ele vivenciou muito o Noroeste nesses últimos 3 anos e merece Tirou essa glória. Peso das costas. Merece essa Você vê que glória, são mais um 2. acesso. Ele não é 1 nem 2 acessos que ele tem na carreira, né? 19. Já são cara. muitos. 19. Mas esse, com certeza, tem um lugar especial na galeria dele. Não é o primeiro dele pelo Noroeste também, né? 95, ele era o treinador na A3. Mas esse vai ser especial, vai ser lembrado por todos. Tanto que quando o Noroeste faz o segundo gol, a comissão técnica dele, né, o André, o Bruno, todo mundo invadiu o campo para comemorar, né, porque ali foi o alívio. Escanteio cobrado pelo Jefferson, Leleco de cabeça, o goleiro catou, largou o rebote, voltou, Teixeira! Gol! É do capitão! Pode ser o gol do acesso do Norusca! Por mais que ainda tivessem 10, 15 minutos até o término do jogo, mas quando você faz aquele segundo gol e os jogadores do São Bernardo, você percebe um olhando para o outro no campo, você já viu, né? Já percebeu quem iria se classificar. E o Lucas já adiantou que eu ia falar para frente, porque eu ia começar com o primeiro tempo. Ele já foi lá para o segundo gol. Você viu que os dois têm a visão técnica da coisa. Exatamente. Você era um torcedor dentro de campo. Você conseguiu, no primeiro tempo que foi morno, o Noroeste não conseguiu jogar, teve apenas a chance do gol que o Guilherme Teixeira perde. Um chute mascado ainda. Né? Que o Diogo desvia de cabeça, né? Nós estávamos lá, né, Jota? Você dentro do campo, você sentia o nervosismo, preocupação, sofrimento? Você como torcedor lá dentro, o que você sentiu? Cara, no primeiro tempo? No primeiro tempo, acho que no início eu tava tranquilo, mas depois foi chegando pro meio, não tinha tantas oportunidades. Foi assim. muito morninho o primeiro tempo, né? Eu comecei a ficar preocupado, tipo, putz, não vai dar. Não vai dar pra fazer assim, não vai dar pra fazer, tem que fazer o primeiro gol logo, pra pelo menos chegar no segundo tempo com mais tranquilidade. E o Jota e o Lucas, eu acho que muita gente do Eu Acredito naquele intervalo já tava um pouquinho, né? Só quero falar uma coisa, pra mim, a chave que muda tudo, pra mim o mérito que tem que ser dado, mas gigante. O Pablo fez ótimas defesas em jogos importantes, defesas cruciais. O ataque fez gols nos momentos importantes. O meio-campo marcou, a zaga, aquele Felipe, quarto zagueiro, foi muito bem. O Guilherme, mas a mudança no intervalo que ele tira, para mim foi de gênio. Ele tira o Jonas Paulista, que já não devia estar 100%, e tira o Goiano, que era certo?
Ele coloca, ao mesmo tempo, já na volta do intervalo, o Bala e coloca o Jefferson. E aí a sacada é ótima. Ele coloca o Egito, ele tira o Egito da ponta, que estava na direita, jogou para a lateral. O Blade da lateral veio para o meio e liberou o Jefferson e o Blade para aí. Só ficou Maranhão na marcação. O time abriu com Bala de um lado, Luiz Thiago de outro e o Diogo na referência. Para mim foi uma mexida, olha, de muito, muito tempo que eu vejo de futebol. Foi uma das melhores mexidas de um treinador que acertou o time. Lógico que o gol vem logo. Você concorda com a Kiss que essa mudança foi fundamental para a gente ter o acesso? Olha, eu não só concordo, como eu dou muito mérito para o Luiz Carlos Martins nesse sentido também. É aquilo que eu disse e vou repetir. O treinador, ele tem mais competência para fazer a modificação. Não só pelo fato dele ser o primeiro ao pescoço aí para a guilhotina, mas também porque ele é o cara que está no dia a dia. Ele sabe quem é quem no trato ali do dia a dia, quem está em melhores condições. Ele conhece o emocional de cada um. E, para mim, um dos grandes méritos do Luiz Carlos Martins, num global, vocês já fizeram quase que uma análise técnica e tática do jogo, mas no global, para mim, o que me deixou com uma nota maior o Luiz Carlos nessa temporada, especificamente nesse campeonato, foi porque eu, em tempo de pandemia, eu me afastei bastante do dia a dia do clube, né? Então, praticamente, são 2 anos aí que eu fiquei na retaguarda. Não deixei de ir isoladamente lá para a cabine, fazer meu trabalho, manda um link, qualquer coisa nesse sentido. Eu estou sempre presente, mas é assim como nos bastidores do jogo eu saí um pouco. Mas eu acho que um dos grandes méritos, não só essa visão que ele mostrou, conhecendo o grupo que ele tinha em mãos, foi ele ter descoberto o John Egito, que eu nunca achei que o John Egito, apesar de ele ter pintado com muita qualidade técnica, acompanhei quando ele veio para Bauru, mas ele mudou taticamente um jogador que só jogava pela direita. E ele foi fundamental quando ele colocou jogando pelo lado esquerdo, o João Egito. Para mim foi o grande da temporada. Não foi tão brilhante nesses últimos 2 jogos. Porque jogou, o Lucas deve saber, porque o João Egito jogou bem. Ele se machucou em Suzano, na verdade. Então, e nos últimos foi voltando. E nos últimos jogos ele voltou mais no sacrifício. A gente sabe como é que é o futebol. Sim. E no futebol profissional não tem essa. O amador, o cara chega lá, eu vou colaborar. Futebol amador, se o cara não tem, o profissional, se ele não tiver 100%, ele não está colaborando. Ele pode estar atrapalhando. Então, o John Egito, no meu entendimento, pela avaliação que eu fiz ao longo de todos os jogos e pela tática, pelo o que o Luiz teve que improvisar, pelo que o Luiz teve que criar para o time ter alternativa de jogo contra diversos adversários, para mim foi esse posicionamento. Hoje, no meu entendimento, ele foi prejudicado agora no finalzinho aí das últimas partidas por ter ido para o departamento médico e por não ter saído ainda 100%. Mas eu acho que é o grande trunfo hoje do Noroeste. O John Egito é um jogador para ser uma aposta, porque o Luiz descobriu a função tática. Para mim, ele foi o grande jogador da temporada, o John Egito. Ô Lucas, qual que é a palavra na hora que sai o primeiro gol? É esperança, né? O sentimento lá é... tamo vivo, agora vai. Um olhou pro outro e falou, vamos que dá, né? Desse jeito. Você dentro do campo, você tá lá, a hora que você vê esse primeiro gol, cara, e logo de cara... Logo aquela velha máxima, né? Não tem momento exato para o gol sair, mas com 2 minutos ali e logo na primeira movimentação de ataque e começa lá na direita no Bala, traz pro Jefferson no meio, o Calixto bate cruzado, né? E com os 2 atacantes dentro da área, tanto passa pelo Diogo e chega no Luiz Thiago também. E a partir desse momento, o Noroeste ganhou muito mais confiança no jogo. Tanto que no segundo tempo, o gol vai sair, né? O segundo gol vai sair só com 35. Mas antes desse gol, o Leleco teve uma oportunidade muito grande. Que o goleiro deu a deixa. Foram 3 chances que eu vi e sofri. Né? A primeira foi uma batida de falta do Jefferson. Do Maranhão, desculpa, do Maranhão, o Jefferson estava do lado dele, bateu de direita, desvia na barreira e passa rente à trave. Da onde eu estava, não sei o ângulo de vocês dentro do campo, mas de onde eu estava aquela bola estava entrando. Logo depois tem um lance do Luiz Thiago, que ele fica na cara do gol, que ele faz uma bela jogada e bate por cima. E para terminar, tem o chute, a bola passa por toda a zaga, sobra pro Leleco, acho até que ele ia matar, mas enfim. No momento, ele bate rasteiro, o goleiro defende para cair pela 9ª vez. A 9ª vez ele cair. Você viu essa caída?
Você até reclamou, conta aí que você reclamou com o juiz, com todo mundo, você não sabe que você não pode falar, né? Então, eu não sabia. Conta Eu essa não história. sabia, eu acabei gritando pro juiz, o Fernando, fotógrafo. Fernando ou Rafael? Não lembro. Fernando, isso. Ele, a gente tá de colete, a gente não pode gritar. Eu sei que dá vontade. E nesse momento, eu acho que todo mundo tá sofrendo, né, Jota? Porque começa um cai, ó, já tá 30 e tanto, 35, o gol foi aos 37. 37, não foi? Você falou 35? Mas enfim, nessa 37. Nessa faixa. Aí, Jota, é cara caindo, é o outro cara caindo, cada lance era um cara caindo, o goleiro caiu 8, 9 vezes, o cara brigando com o Ari, pô, valeu Ari, é o Ari Marqueiro, que a torcida parecia um gol. É um momento que você fica angustiado, é a palavra. Eu vi porque nós estávamos do lado, eu e você lá. É uma angústia, não é? De você não ver esse segundo gol chegar e o tempo não para, cara. Infelizmente não para. Aliás, era uma das minhas preocupações, né? A gente tem a nossa análise pessoal e eventualmente tem a análise que você leva para o seu telespectador, e no caso do radialista para o ouvinte, mas a gente tem a visão pessoal. Eu, sincero e honestamente, eu não estava em nenhum momento achando que não fosse possível. Eu estava mais com medo da cera que aquele time ia fazer do que eles iam valorizar. Entendeu? Porque é coisa de louco. E eu nunca vi tanto a arbitragem tá tão complacente. Eu falei bobagem, Jota, o Lucas também pode falar depois. Eu falei bobagem de falar que eu nunca vi um time fazer tanto o antijogo. Eu nunca vi. Vocês estão muito mais tempo de bola, muito mais tempo de gramado, mas eu nunca vi um time fazer aquilo. Também não. Isso aí era absurdo. Isso aí Me desculpe, São Bernardo, mas isso é um absurdo. Na regra, ele é considerado como um antijogo. Sem dúvida. O árbitro pode penalizar alguém com cartão amarelo, ele pode chamar para ele as regras do jogo, mas esse time, porque na verdade, o do Mauad, esse campeonato é um campeonato atípico. Todo mundo pode falar, as regras são as 17, a bola é redonda, porém é um diferencial muito grande, jogar na Elite, jogar na 2, jogar na 3. Ou se o jogador não tiver o perfil da Série 3, ele não joga. Não faz time vencedor. Não faz time vencedor. 3, e o São Bernardo é um time que tem o biotipo para jogar. Para jogar. Para os dois do meio do campo, o Ale e o Vitor Hugo. Não só na bola, como na intimidação. Eles batem e não pipocaram da torcida nossa aqui, não. Eles foram penalizados porque, na verdade, o Noroeste teve mérito de achar o gol logo no comecinho do segundo tempo. E isso desarrumou um pouquinho o psicológico de alguns. Entendeu? Até a tal ponto que o nosso segundo gol saiu lá depois dos 30 minutos. Já estava até meio preocupado. 37, e a hora que saiu o segundo gol nosso, eles nem viabilizaram. O Lucas teve essa visão. Eu também tive. Eles nem no primeiro momento fizeram aquela de pegar a bola e correr pro meio, porque precisava... Não tiveram nem isso, né, Lucas? Eles deitaram, simplesmente um olhou pro outro. Eu acho que ali tiveram mais vontade de brigar com os zagueiros ali, o que estava na frente, o que estava no meio, porque eles viram a impossibilidade de buscar o gol. O Lucas estava atrás do gol, você também? Sim. A reação deles, né? É importante salientar, quando o Noroeste faz 2-0, eles já tinham feito toda a cera possível e o principal... Já tinham trocado os 3 da frente, os 3 não tinha mais atacantes ninguém. E o camisa 10 também. Todo mundo já tinha sido substituído por jogadores de defesa. Então eles ficaram no 2-0, que é o movimento natural do jogo também, você trocar alguns jogadores da frente por alguns jogadores de defesa. Até porque o Noroeste, depois da mudança de intervalo, o Martins ainda coloca o Leleco no lugar do Maranhão. Então o Blade ficou o único preso e tava aqui, ó, Bala e Leleco, o Bala na direita e o Leleco na esquerda, e os dois enfiados, os dois atacantes. E o Diogo. E ficou muito complicado, tanto que ele coloca mais um zagueiro no lugar de atacante, coloca um volante no lugar do meio. Antes do segundo gol, ele tentou gol, fechar tudo, né? Ele que fez as 5 substituições, né? Fez. Antes do segundo gol, ele ia colocar o ônibus da delegação, mas não deu tempo. Eu brinco sempre, né, que ele tomou aquele famoso comprimido Retrancol, né? Pra fechar a casa ali, pra fechar a casa no segundo tempo. Então, acabou a força ofensiva do São Bernardo ali. E eu vou mais além, viu, Lucas? Eu acho até que naquele momento foi visível. Eles jogaram a toalha. Eles tinham a perspectiva de jogar para fazer um gol e se qualificar, mas não acreditaram nessa possibilidade, porque eles tinham jogado todas as cartas ali até então. A hora que eles tomaram o segundo gol, eles jogaram a toalha. E vou falar, viu, Du, se eles quisessem aventurar essa possibilidade deles buscar o gol, eles tomavam o terceiro. Isso aí. Tomavam o terceiro gol. Eu vou falar assim, aí o desespero, o nervosismo,
Aos 38 tinha um escanteio, 37, 38 tinha um escanteio, batido com o pé trocado pelo Jefferson, fechado, jogada ensaiada, com certeza, você deve acompanhar os treinamentos, concorda? Jogada ensaiada daquilo. O Leleco desvia de cabeça, o goleiro faz uma defesa espetacular dentro do gol, e a bola bate, rebate, no peito, na perna, sei lá onde, não interessa, na pequena área no Guilherme, e aí o futebol é muito legal, né? Você acabou de falar. O líder, o capitão Guilherme Teixeira, o cara que falhou lá em São Bernardo. Os deuses do futebol são muito bons, né? Com certeza. E o Guilherme é muito boa gente também. Demais, né? demais. Ele não merecia esse carimbo de ter sido o jogador que errou no jogo decisivo, né? Sim. E ele tem uma média de gols de atacante, né? Absurdo, né? Esse gol dele foi o 10º gol dele pelo Noroeste, ele completou recentemente 50 jogos. Absurdo. Então é um gol a cada 5 jogos para um zagueiro, e ele bateu um ou outro pênalti só. Então para um zagueiro é uma média incrível de gols, né? E ele é uma arma do time. Foi nos últimos 3 anos. Foi presenteado com o gol do acesso. Um negócio também, viu, Lucas, que eu gostaria de ressaltar. Eu sou um cara que eu tive o privilégio de ter a amizade pessoal do Luiz Carlos Martins. Não só pelo futebol, não. Em âmbito de família, conheço o pessoal da família dele, já do bate-bola também. Nós vamos entrevistar o Luiz Carlos Martins. Muito gente semana boa. que vem, O próximo programa, gente, depois dessa resenha com o Jota, com o Lucas e com o Henrique Floreiro, Eu tô aqui porque eu não falei mas na nada próxima semana é o ainda. Luiz Carlos Martins. Mas eu quero complementar Por favor. para dizer esse lado mais pessoal, que o torcedor não chega na arquibancada. O Luiz Carlos Martins é um cara muito família, é um cara muito religioso. No hotel, Muito. Quando o time... A rádio, nos últimos tempos, pelas dificuldades, não viajava mais no dia anterior. Mas sempre o rádio viajou também com o time de futebol no dia anterior, às vezes no mesmo hotel. E o Luiz é um cara que era metódico. Qualquer cidade do Noroeste, o que o time que ele estivesse dirigindo fosse jogar, quando ele chegava no hotel, ele queria saber onde era a igreja mais próxima. Porque o domingo de manhã ele levantava. Ele é muito religioso. E mais do que isso, eu quero também parabenizar o Luiz, porque ele é o mentor de tudo. A quem esteve ao lado dele, porque depois daquele 2-0 ali, literalmente você pode dizer que o pessoal comeu o pão que o diabo amassou com o pé. E o que aconteceu? Aí eles se uniram, e eu conheço bem o Jair também, que é o preparador físico, ele estava na outra conquista, ele também era o preparador físico, depois rodou, com o bom profissional que é um cara também de grupo, é um cara que tem essa ideia de unir, é um cara que é trabalhador, que é respeitado, que impõe respeito. Então, o que houve foi um amparo psicológico para os jogadores. Foi muito grandiosa aquela atitude de levar os familiares nos vestiários e trazer para junto a família, porque ali houve uma união, um pacto realmente. O cara jogou porque 10 minutos atrás de começar o jogo ele estava com uma filhinha no colo, ele estava ao lado da esposa. Então, foi um motivacional sem tamanho. Parabéns ao pessoal dos bastidores. O senhor Jota Martins, o programa está acabando, viu, Lucas? Você me dá licença? Claro. Eu não posso terminar esse FIB Esportes de hoje aqui na TV FIB. Eu esqueci até de dar meu apoio cultural, mas não tem problema. Porque está ajudando a gente, já que o Henrique está aqui, o Bira de Bauru está lá na mesa. E ele tem uma história muito, mas muito linda para contar, que cai com uma luva, que é coisa que a gente não esquece, que por isso... Conta aí, Bira, o que esse monstro do rádio, da imprensa bauruense fez aí, rapidinho, você pode resumir? Eu estava em Piracicaba, assistindo o jogo do 15, e o pessoal, sei lá, descobriu que eu era de Bauru, e eu estava com o Pedro, meu filho, no colo. Nenê de colo. Olha, ele tinha 1 ano e pouco, 2 anos, eu não ia levar criança muito pequena no estádio, enfim, e não é nem minha casa, né, lá, mas eu morava lá. E aí alguém descobriu que eu era de Bauru lá, começou um bate-boca lá, um princípio lá de bate-boca. Esse senhor que tá aí, o Jota. De óculos escuro? Ele pegou meu filho no colo e botou para dentro da cabine. Botou o Pedro na cabine. Eu sou grato a ele, hoje eu vou poder agradecer, hoje eu vou poder abraçá-lo. Você tá vendo, senhor Jota? Eu confesso que foi bom eu já ter escutado essa história aqui, porque me emocionou muito quando você me abraçou. É isso. É isso aí. Eu acho que é obrigação de todos nós, né? Eu senti um momento de dificuldade,
como pai que sou também, foi momentâneo, foi atitude. Sensacional. E aí, seu Lucas Rocha? Estamos terminando. Dá o seu último sentimento, tem que ser rápido, não pode falar, não é na rádio que é você difícil falar depois dessa, né? Mas agradecer mesmo você, Edu, e convidar o bauruense, né, a continuar acompanhando o Noroeste. Agora é uma vida nova, querendo ou não, Série A2, mas o time precisa desse apoio, né? Precisa voltar ao patamar em que já esteve que já em outros vá no momentos. sábado, né? Que esse programa vai ao ar nessa semana, já vai ao sábado, Sábado na final, já tem final contra o Comercial. Contra o Bafo. Final de 2 gigantes aí. É isso daí. E eu quero o seu... Eu preciso dar só um tchau, tá? Não, eu quero a despedida. Vá. Você trouxe 2 monstros e eu. Não sei nem porque eu tô aqui. Né? Você é um monstro. Eu quero a sua despedida aí, meu amigo Jó, e te agradecer. Agradecer ao Lucas Rocha, agradecer ao Jota. Não, agradecer que só eu quero ser grato a você, a sua equipe, parabéns à sua equipe, é um belíssimo estúdio, é o trabalho que você está fazendo. Para mim, você é um jornalista da nova geração, tenho muito respeito por vocês. E eu gostaria de dizer um recado para o torcedor do Noroeste. Nós todos somos fervorosos torcedores, mas é importante nesse momento ter cautela. Eu acho que foi uma bênção o Noroeste subir esse ano, porque nós não montamos um time tão competitivo como os 2 anos anteriores, mas pela raça, pelo coração, pela grandiosidade, pelo apoio do torcedor. Pelo eu acredito. Pelo eu acredito, nós chegamos. Então eu gostaria que o torcedor agora, vamos comemorar tudo, vamos ver a Copa São Paulo, independente do que possa acontecer, mas no próximo campeonato, agora nós temos umas pessoas sérias, Noroeste está em transição jurídica, quem sabe pode se transformar numa grande equipe. Então ter paciência na próxima temporada, não ficar com tanta cobrança. Isso mesmo. Vamos para 1 a 2, para manutenção, e quiçá daqui 2 anos com planejamento, voltar. Como diz o presidente, o eterno presidente, o Pava, nós estamos na boa e na podre, né? Torcedor, na boa e tá na boa, subiu, mas se tiver também, vamos estar em qualquer jogo. Tá certo, Lucas? Com certeza. Meu, prazer demais estar aqui com essas 2 lendas, né? Jota Martins, Lucas Rocha, da Jovem Pan. Um abraço pro pessoal da Jovem Pan, pro Luiz, pro Júlio, pro Lanzoni. E pra você, Henrique Flores. Não sei nem porque eu tô aqui, né? Ó, Bauru merece, Bauru vai subir ainda mais. Eu espero que semana que vem você fique com a gente de novo, porque vem aí o técnico do Norusca, o mentor desse acesso, Luiz Carlos Martins, o professor, o mister. Semana que vem a gente está de volta. Valeu!